Fala pessoal, boa noite, tô conectando aqui, só um instante, aprendendo a mexer nesse bendito, foi, vendo com sucesso, ajeitar aqui a câmera. Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos, estamos aqui em mais uma live nessa noite, todos muito bem-vindos. Hoje a live foi uma escolha, entrou a Fábia, né? Fábia, faz aquela solicitaçãozinha para poder eu conectar contigo. Oi, Raíra, tudo bem, querida? Seja bem-vinda, viu? Vamos lá. Com a enfermeira Fábia Letícia. Acho que tá indo, Fábia. Vê aí, tua conexão. Enquanto isso, o pessoal vai entrando. Olá, Fábia, tudo jóia? Boa noite. Deixa eu ajeitar aqui. Olá, Perfeito. pessoal. Ajeitou a conexão? Muito bem. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Olha só, tem uma setinha aí. Manda para 5 ou 6 ou 7 pessoas do seu grupo para que a gente possa popularizar mais aqui a nossa live, para essa construção ser mais prazerosa. Manda para a rede de amigos de vocês. Eu faço esse desafio a vocês. Olha só, deixa eu mandar logo aqui para umas 5 pessoas. Manda aí, Fábia. Envia aí. Já estou enviando aqui Vou conectar rapidinho. aqui também. Tu sabe como é, né? Tá chegando já. Pronto. Perfeito. Pronto. Enviamos. Ótimo. Se cada um aqui fizer isso, essa construção vai ser muito mais prazerosa, né? Muito mais mesmo. E muito mais enriquecedora. Por quê? Porque quanto mais gente aqui, mais perguntas, mais dúvidas, né? Mais histórias compartilhadas e, consequentemente, mais crescimento, tá? Pessoal, boa noite a todos. Para quem não nos conhece, eu sou a Adriana Barbosa, sou enfermeira assistencial das Cicatrizes Curativos, tá? E hoje nós estamos aqui conectados com a Fábia Letícia. Se apresenta tu, Fabinha. Eita, gente, coisa boa a gente tá se encontrando aqui mais uma vez, né? Para esse compartilhamento de conhecimentos. Eu também sou enfermeira assistencialista, porém na unidade de João Pessoa. Exatamente. A nossa temática de hoje foi uma escolha do público, tá? Foi 2 sugestões. Lesão por pressão e pé diabético, tá? A gente optou por lesão por pressão por algumas mensagens que nós recebemos, principalmente no grupo também de WhatsApp, muita lesão por pressão, as pessoas mandando muita foto no meu privado também. Inclusive, eu estou pedindo que quem manda foto no meu privado, se puder compartilhar no grupo, porque a dúvida que você tem e manda para mim no privado, geralmente é a dúvida que o grupo também tem. Então, se puder compartilhar no grupo, eu não tenho problema nenhum de responder, mas eu gostaria que todas as outras pessoas também pudessem ser beneficiadas com essa graça, né? Literalmente. E realmente é uma das lesões que estão mais presentes no grupo. E apesar de ser uma lesão tão comum, né, principalmente nos serviços de saúde, pacientes com longa permanência, ainda continua sendo classificado uma das que as pessoas têm mais dificuldade de realizar um tratamento correto. É uma lesão conhecida aí por todo mundo, mas que emana muito cuidado desde a avaliação e classificação dos estágios até a adesão do tratamento correto, né? E que a gente não abre mão da avaliação de mesmo padrão que a gente segue para outras feridas. Exatamente. No dia a dia de vocês, o que mais comum vocês recebem? Porque o que mais a gente recebe lá na clínica é lesão por pressão, já no estágio que não tem mais. Na verdade, no estágio assim, lamentável, literalmente, né? Já é terceiro estágio, já com comprometimento total, certo? Quando é na fase inicial, quando alguém procura a gente, que a gente orienta, principalmente quando o paciente está internado, em leito de UTI, no ambiente hospitalar, paciente de AVC, paciente que sofreu trauma, tá? Paciente que fez cirurgia, que não pode, que precisa ser mobilizado durante muito tempo, que não pode estar sendo movimentado. E às vezes não tem essa clareza de orientação, de como prevenir. Vamos primeiro falar por partes. Como que a gente pode prevenir? Depois o Fábio vai descrever cada uma delas, certas fases, e aí a gente vai trazer o nosso dia a dia. Como que a gente lida com esse tipo de paciente? Até onde o enfermeiro pode desbridar?
quais são os tipos de cobertura que a gente mais utiliza, o que nós preconizamos lá na empresa, no nosso dia a dia, lá na Cicatriza, que substâncias vocês mais utilizam, sabe? Então, é esse tipo de coisa. Por quê? Eu pego muito iatrogenia, gente. Eu pego muito paciente pronto, hoje eu peguei um paciente com lesão por pressão gigante, sabe? Você não tem noção, extremamente profunda, e aí estava sendo utilizado aquele pó de chulé, pó que bota dentro do sapato, a família estava utilizando, e foi orientado por um enfermeiro. Então, assim, eu fico extremamente, sei lá, triste, angustiada, quando eu vejo nós profissionais dando esse tipo de orientação para uma família, tá entendendo? Para fazer esse tipo de conduta no familiar. Quando é uma pessoa leiga que não tem esclarecimento nenhum da área de saúde, tudo bem, mas quando é a gente da área de saúde, é assim, é lamentável mesmo. Você pegar uma lesão por pressão, como eu peguei hoje lá na clínica, hoje pela manhã, no final da manhã, o paciente vem de longe, sabe? Longe, uma cidade, deve ter andado uns 100 quilômetros para chegar aqui na clínica, e a família só trouxe por quê? Porque eles já tinham gastado um pote inteiro, um talco inteiro de sapato, de chulé, e não tinha conseguido melhorar, e simplesmente veio para a clínica. Quando eu olhei assim, tá usando o quê? Tá, eu tô pó. Eu disse, pó, que pó? Aí mostrou lá. Eu disse, poxa vida, tá entendendo? Então, é esse tipo de conduta. Então, vamos falar um pouco da prevenção. Como que a gente pode prevenir isso aí? Por quê? Porque, eu vou dizer a você, eu acredito que 50% dos pacientes que eles são hospitalizados, pacientes idosos, se a família não ficar em cima, ele sai do hospital com uma lesão por pressão. Por quê? Porque o quadro de enfermagem é pouco, porque os recursos são escassos, certo? E a família muitas vezes não tem orientação para poder fazer a mudança de decúbito de forma adequada, certo? O uso de colchão adequado. Quem está lá, a maioria dos profissionais, não tem esclarecimento de como realmente deve proceder. Eu já vi a orientação de médicos orientando encher umas luvas com água, e enfermeiros também, encher luvas com água e colocar, encher a perna do paciente, colocar embaixo dos pés do paciente, colocar embaixo do cotovelo aquelas luvas com água. Aquilo ali é extremamente prejudicial. Eu já vi profissionais da área de saúde indicar encher um colchão, ao invés de botar, colocar água. Aquilo ali dá pneumonia, gente. Aqui não se usa mais. O que se usa hoje? O que se usa hoje é colchão pneumático. O que se usa hoje são travesseiros. O que se usa hoje são medidas preventivas. O top hoje, um colchão pneumático mesmo. Quando ele foi lançado, era R$ 2.000. Sabe quanto é que tá um colchão pneumático hoje? R$ 350, 375. Então, assim, houve barateou esses produtos para que as pessoas pudessem ter acesso, para que essas lesões possam diminuir. O paciente hospitalizou, imediatamente tem que fazer uso disso. O paciente está em casa, debilitado, não tem condição de se movimentar, imediatamente tem que ser feito isso. Por quê? Porque você vai prevenir um gasto maior, né? Muito maior. Pois é, Adriana, deixa eu só... Mudança. Agora, Fábio, só para eu não esquecer, né? Só para eu não esquecer, deixa eu fazer um comentário, tá? Em relação a esse uso das luvas com água dentro. Tem um estudo europeu que ele destaca que o uso dessas luvas com água, ela consegue exercer uma pressão ainda maior do que o contato da pele com o colchão. E aí, quando você acha que está usando esse material para promover o alívio da pressão, na verdade, você está exercendo uma pressão maior do que se o paciente tivesse em contato direto com o colchão. Outra informação que é bem importante, que a gente ouve muito, principalmente a gente faz muito curativo a nível domiciliar, e a maioria dos nossos pacientes, pelo menos que a gente atende aqui em João Pessoa, são pacientes acometidos por lesões por pressão. Vocês veem que é bastante disseminada a principal informação, reduzir a pressão para que não sejam formadas essas lesões, ou para que não se agravem ainda mais. E o que é que acontece? A maioria dos nossos pacientes, os pacientes não os familiares, eles acham que o fato da realização do curativo é o suficiente para tratar aquele dano. E, na verdade, o uso do colchão pneumático nada substitui o alívio da pressão, porque aquela lesão ela é proveniente de uma pressão exercida sobre o tecido. E antes de falar dessa questão dos estágios, como a Adriana Barbosa aí já delegou a mim essa avaliação, né? O que é que, de fato, é a lesão por pressão? Então, a gente ouve muito falar que lesão por pressão é quando ocorre, o tecido morre
e ali forma uma ferida pela pressão exercida. Isso é a forma mais prática de se explicar a fisiopatologia desse tipo de lesão. A pele, ela tem uma pressão de aproximadamente 32 milímetros de mercúrio. E aí, o que acontece? Quando ocorre, isso aí é o ideal para favorecer uma circulação eficiente do tecido, né? A microcirculação, ela consegue suprir a necessidade desse tecido. Pode falar. Fabinha, só pegando essa deixa aí desse estudo que tu falou. Gleriston comentou aqui, ó, que tem um estudo da USP também, provando a mesma coisa, que o aumento da pressão em mais de 20 milímetros por mercúrio, no caso com as luvas, provoca o mesmo dano tecidual, tá? Então, assim, hoje tem vários estudos. A gente não está falando aqui simplesmente por falar. A gente está falando porque nós temos embasamento, mas além de embasamento, nós temos vivência. Eu digo a você que eu nem li esse estudo aí que Fábio leu, tá? Mas eu digo a você que eu tenho experiência todos os dias que eu estou ali vendo, certo? Aqui na Cicatriz em Campina Grande, a gente tem um volume em casa de 20 a 25 pacientes dias. E na casa desses pacientes, porque eles não têm condição de se deslocarem para vir até a clínica, porque eles estão debilitados. E eu quero dizer para vocês que todos esses pacientes que eu visito essas casas, todos eles, sem exceção, 90% é lesão por pressão. O restante é outro tipo de lesão. E simplesmente foi provocada, muitas vezes, por uso inadequado, tanto profissional da área de saúde, como da própria família. Luvas com água, colchão com água, aquelas almofadas de gel. Você chega na loja e o cara fica empurrando um monte de almofada de gel para você. Eu peguei uma paciente aqui numa cidadezinha, extremamente quente a cidade, e a família me dizendo que o paciente não estava, só fazia gritar com dor nas pernas. E não sabia o que era. O paciente acamado. Quando eu cheguei lá, simplesmente, ele fez 2 queimaduras nas panturrilhas. Agora adivinham por quê? Eu queria que vocês me dissessem o motivo, qual foi dessas queimaduras. Simplesmente foi, eles pegaram aquela boia, tá? Encheram de água, colocaram embaixo, quente, a cidade é quente, quente, quente. Uma cidadezinha aqui próxima de Campina. Quente, eu nunca vi um lugar tão quente. E algo esquentou embaixo e queimou a panturrilha do paciente. Fez 2 queimaduras gigantes. E aí, deixou de ser uma lesão de que pudesse trazer prevenção e causou um dano tecidual gigantesco nesse paciente. Sabe por quê? Pela uma orientação inadequada, pelo o vício, né? O vício de ensinar errado, ensinar o que você não sabe. Porque a pior coisa é você ensinar o que você não sabe, certo? Se você não sabe, se você simplesmente se abster de não ensinar, você provoca menos danos ao paciente, menos dano àquele que não tem conhecimento. O que eu fico indignado é isso. É você ensinar o que você não sabe, não tem certeza, não tem convicção, não estudou, não tem vivência, e você fala com convicção e prejudica um ser que está ali indefeso, certo? Numa cama, num leito hospitalar, em casa, certo? Que precisa totalmente dependente de você, e você chega e dá uma informação errada. E isso, gente, assim, é todos os dias. Isso é em todos os hospitais. E aí você vai esclarecer os profissionais muitas vezes e eles não aceitam. Você vai falar e eles não aceitam, sabe? Não tem humildade, tá? Não para pensar, sabe? O que é que eu posso fazer? Minha ação. A gente tem que ter consciência que qualquer orientação que nós damos, qualquer orientação, seja no âmbito hospitalar, seja numa clínica, seja onde você estiver, que alguém solicitar, aquilo que você disser, alguém vai praticar e vai ter resultado. E você tem que ter consciência desse resultado, sabe? Fábio, eu vou passar para tu, porque senão eu vou ir embora, viu? Vai lá. É muito importante manter essa orientação correta, né? É essencial para você garantir um tratamento eficiente até a estagnação da evolução desses estágios. E aí, voltando a essa questão, ainda da deixa de Gleriston, quando exerce essa pressão, que é o ideal para o capilar, manter a nutrição essencial do tecido de oxigenação, quando essa pressão, que o normal seria de até 32, quando ela chega a 70, ela pode provocar dano tissular irreversível. É uma situação bem crítica. Eita, não vou deixar passar. Livinha, um abraço. E aí, quando a gente fala dos estágios, porque é importante a gente se atentar a essa questão de saber quais são os estágios de evolução dessas lesões, para que a gente possa oferecer o tratamento baseado na necessidade daquele tecido. E aí a NPUAP, né, ela classifica como estágio 1, 2, 3, 4, não classificado dano tissular profundo. Quando é que a gente faz o reconhecimento desses estágios? Estágio 1,
A gente percebe que o paciente passa um período ali naquela situação, né, uma pressão exercida, principalmente sobre proeminências ósseas, onde o dano é maior porque a gente tem a pressão de estrutura óssea comprometendo o tecido. E a gente vê que forma aquele eritema na pele, você tem certeza que o paciente, de fato, não está se movimentando, para que a gente não confunda outros tipos de lesão com lesão por pressão. Então, nem toda lesão com aspecto de um eritema, a pele vermelha, que não fica branca novamente, não branqueada, a gente tem que ter certeza que o paciente passou um período para que essa nutrição, essa oxigenação do tecido possa ser comprometida. E aí, viu aquele eritema não branqueado, a pele está íntegra, a gente classifica como lesão por pressão estágio 1. E aí eu vou deixar para trazer os tratamentos, discutindo nós duas pela vivência que a gente já tem, tá, Adriana? Vou discutir um pouquinho sobre essa parte dos estágios. Estágio 2, aí a gente já tem, sim, o rompimento da pele. Então, a gente já tem uma exposição da derme, que é a segunda camada da pele. A gente tem uma lesão superficial ali. Mas, nesse estágio, a gente não visualiza gordura, que é o tecido adiposo. Estágio 2 só chega até a exposição da derme. Nesse estágio também é muito comum a gente ver a formação de flictemas, que são aquelas bolhas com líquido dentro. É bem comum no estágio 2 também. Estágio 3, aí sim, a gente já tem um comprometimento de todas as camadas da pele. Comprometeu epiderme, comprometeu derme, comprometeu tecido subcutâneo, né? Uma exposição da camada gordurosa da pele. Estágio 4, meu amigo, aí a coisa já fica bem mais crítica, porque a gente já tem destruição de todas as camadas da pele, já tem destruição de tecido muscular, já tem exposição de estruturas ósseas, já é possível visualizar o autocafácia. E é nessa situação que a maioria das vezes a gente recebe, né, Adriana? Quando o dano já está numa situação tão crítica, é quando o paciente chega para a gente. E aí a gente tem que ter um olhar ainda mais diferenciado para a gente ter o reconhecimento sobre essa situação de dano tecidual, para que a gente possa oferecer o tratamento adequado. E aí a gente traz mais alguns estágios. O estágio não classificado. É bem comum e às vezes o pessoal tem muito hábito de classificar como estágio 4, e na verdade não é. Se você vê aquela placa de necrose aderida ao leito da lesão, bastante esfacelo, que não te permite fazer uma visualização do grau de comprometimento mais profundo, aí o que é que a gente vai colocar como não classificado? Vai precisar fazer uma remoção de todo esse tecido que está provocando a dificuldade de classificação para poder a gente definir que estágio é. E, por fim, dano tissular profundo. E aí, esse eu vou aproveitar e vou trazer um relatozinho de uma paciente nova. Ela passou alguns dias internada e um dos locais onde é muito comum fazer a formação desse tipo de lesão, como eu já falei, tem estrutura de proeminência óssea, região de calcânio, maléolo, região do quadril, onde a gente vê que a estrutura óssea é mais proeminente e a quantidade de tecido para amortecer é menor. E aí ela foi internada, usou colchão pneumático, e a família teve todo aquele cuidado de fazer uso dos cremes barreiras para prevenção, mas esqueceu do essencial, não fez a mudança de decúbito do paciente. E ela retornou para a gente com o calcânio, com aspecto roxo, e como se tivesse um descolamento das camadas da pele com líquido naquela região. E aí a gente classifica como não classificável, e aí a gente tem uma deixa. Não é não classificável, é dano tissular profundo. A gente percebe que por baixo daquele tecido tem um aspecto de uma coloração púrpura, um marrom escuro, e normalmente provoca esse descolamento com acúmulo de líquido entre os tecidos. E aí realmente vai ter que fazer uma avaliação precisa. Nessa paciente, ela tem uma circulação comprometida, mas era uma lesão por pressão, então a gente espera o próprio organismo ele delimitar até onde é esse dano tecidual, porque a gente não pode mexer muito nesse tipo de lesão pela dificuldade da circulação desse paciente, que pode provocar um comprometimento bem maior. Sabendo de todos esses estágios, aí sim a gente tem noção do qual foi o dano tecidual provocado para a gente traçar a melhor conduta possível. Aí, olha só, a nossa Alda, né, ela fez uma pergunta aqui. Ela disse que tem um paciente que está com essas compressões nas orelhas, tá? A gente pega muito, tá? Principalmente
é quando essa mudança de decúbito ela é feita de forma não tão próxima, tá? De 2 em 2 horas, certo? O que é que nós costumamos orientar, tá? Creme barreira é assim, isso faz parte. Colchão pneumático faz parte do protocolo da gente. Outro ponto importante, o paciente está com uma lesão por pressão na orelha, você nota que ele fica muito tempo nessa posição, certo? Um travesseiro, às vezes, inadequado, às vezes é um travesseiro duro. Então, o que é que você pode fazer? Eu costumo orientar muito travesseirinhos pequenininhos, sabe? Ou então aqueles próprios travesseirinhos que a gente usa para viagem. A gente costuma dormir. Então, eu costumo orientar os nossos pacientes a fazer a aquisição de um travesseirinho daquele, coloca aqui e a orelhinha fica livre, certo? Totalmente livre. Agora tem que ser algo que seja assim, macio. Por quê? Porque senão você vai acabar provocando um dano na face, certo? Pego muito paciente também com lesão por pressão. Pronto, esse caso aí que o Fábio acabou de relatar, com relação aos calcânios. Pra vocês terem ideia, tem uma paciente lá na Cicatriza, que chegou semana passada, que a doutora Patrícia operou, ela perdeu a perna por causa de uma lesão por pressão. A família não mudou o decúbito, ela passou 8 dias no hospital, saiu do hospital com uma lesão por pressão em calcânio e sacral, certo? Nos 2 calcânios. Só que, detalhe, a paciente era isquêmica, não tinha sangue, tá? Não chegava sangue. Paciente isquêmica, totalmente isquêmica. Circulação arterial comprometida. Não tinha nem o que ser feito. Comprometeu os calcanhares dessa mulher, que vocês não têm noção. Pegou tudo, articulação, saiu detonando geral. E aí, qual foi o prognóstico dela? Terrível, amputação. Aí vocês têm noção. A médica amputou a perna, tá? Orientou, a outra perna já estava bem comprometida, orientou a família para casa, eles foram para casa, eles não executaram a mudança, não tomaram as providências, retornou hoje. Adivinha o que aconteceu? É muito simples. Totalmente comprometido. Por quê? Porque ela tinha um comprometimento de circulação bilateral. Ela vai perder a outra perna, já marcou a cirurgia. Vocês têm noção o que é você perder 2 pernas por causa de uma lesão por pressão, por causa da ausência de mudança de decúbito, por causa de um colchão pneumático que não foi utilizado, por causa da ausência de orientação do corpo de saúde e também da família, quando a gente orienta que eles não exercem a nossa orientação. São danos irreversíveis. Uma paciente dessa nunca mais vai ser a mesma. Além disso, tantas outras, né? Tantas outras, né, Fábio? Nosso dia. Deixa eu ver, puxar aqui para eu ver. Pois é. Eu estou tentando ver também as perguntas, mas tá bem difícil para mim, meu telefone não está me ajudando muito. Mas Adriane, é incrível, e a gente sempre bate muito nessa tecla que o profissional que trata lesões, independente da etiologia, a gente meio que diz para o paciente que 50% do serviço somos nós que fazemos, e 50% do paciente faz em casa. Como é que ele faz esse 50%? Se é um paciente com lesão por pressão, é indispensável a família compreender o porquê que ela precisa fazer a mudança desse decúbito, porquê que ela precisa manter o curativo sequinho, porque todos esses cuidados, porque precisa controlar o diabetes, porque que o paciente precisa fazer uso das medicações corretas, todo esse cuidado que vem junto com o tratamento da ferida, porque a família, muitas vezes ela não compreende, ela acha que a realização do curativo é o essencial para tratar aquela ferida. E a gente sempre bate muito na tecla de explicar para ele o que é a lesão por pressão, não só dizer a ele que a ferida acontece porque o paciente passa muito tempo deitado. De uma forma bem simples, você pode explicar a fisiopatologia dessa ferida, explicar bem direitinho para ele entender essa importância da mudança de decúbito, a importância de adquirir um colchão pneumático, a importância principalmente de evitar a formação dessa ferida, que é essencial. Uma pergunta aqui. Vocês poderiam falar um pouco sobre os cuidados e desbridar a lesão por pressão? Olha só, se for em calcânio, o principal cuidado que você tem que fazer vai partir lá do curso de avaliação. Pulso, tem que palpar o pulso do paciente. Se o paciente tiver pulso, você pode até ir desbridando lá, mas você tem que ter muito cuidado. Por quê? Até onde o enfermeiro pode ir, até onde o paciente vai aguentar. Certo? O tecido que está morto, ele não vai sentir tanta dor. A partir do momento que ele começa a tocar em tecido que já tem, que ainda tem vida, certo? Que não foi bem definido, ele começa a sentir dor. Agora, se o paciente não tem pulso, gente, não desbrida, encaminha para o vascular, porque ele vai definir aquilo melhor, certo? Para você não prejudicar mais ainda o paciente. Não adianta você desbridar um paciente isquêmico. Você tem que conduzir ele a um serviço, onde tem um vascular que vai conduzir, tá? Se é lesão por pressão em trocânter, sacral, ou então em qualquer outra região, a gente pega lesão por pressão em lugares mais inusitados, né, Fábio? Pois então, e aí você tem que... Aí parte do princípio da avaliação, certo? O grau de comprometimento, que tipo de necrose, essa lesão, ela está no ponto para você desbridar ou não, porque muitas vezes, por exemplo, o paciente ele fica lá num determinado tempo, tá? Quando você olha essa lesão,
ela está numa coloração meio escura, certo? Não sabe se morre, não sabe se vive, tá? Então, o organismo está ali delimitando. Se você entra com orientação de mudança de decúbito, um colchão pneumático e orienta a família direitinho, e aí você utiliza alguma cobertura, você vai dar tempo desse organismo literalmente delimitar o que vai sobreviver ali e o que vai, de fato, morrer. Por quê? Se você não tiver essa convicção e essa certeza, você vai tirar o que não é para ser tirado e, ao invés de ajudar, você vai prejudicar, certo? Eu gosto muito quando eu pego uma lesão na fase inicial, tá? Eu pego na fase inicial, mas em determinado ponto você vê que ela está bem mais comprometida. Você pega uma lesão, vamos botar desse tamanho aqui, beleza? Esse tamanho aqui, região sacral. Quando você olha assim, eu peguei semana passada, um paciente sofreu um acidente de moto, teve um trauma raquimedular, fez uma cirurgia de coluna, ficou na UTI 3 dias, fez uma lesão por pressão. Desse mesmo tamanho que eu estou dizendo a vocês. Só que bem no meiozinho dela, ficou num sofrimento bem mais significativo. Nas laterais, perdeu tecido, certo? Estava ali naquela fase de transição. Eu entrei com uma cobertura, uma placa de Confel, certo? Conginato. Efetuei a troca com 2 dias, tá? Esses pacientes eu não espaço, eu não deixo muito longe. Por quê? Porque é pela região, tá? Região já potencialmente contaminada, por causa de fezes e urina. Se o paciente tiver de sonda, tranquilo. Mas se ele não está de sonda, que a maioria não estão de sonda, então você tem que ter muito cuidado por causa da contaminação, certo? Às vezes tem infecção urinária, aí ferra tudo, mais ainda, tá? Mas principalmente as fezes. Às vezes tem diarreia, e aí é outra preocupação, porque é outra orientação que você tem que fazer, certo? Com relação à família, o cuidado para o curativo. E além de orientar, você tem que fazer quais são as medidas que você pode fazer para quando o xixi vir, quando a urina vir do paciente, não penetrar no curativo. Quais são as medidas que você pode fazer para quando as fezes vier, seja líquida, seja sólida, não penetrar no curativo? Quais são essas medidas? O que vocês costumam fazer? A enfermagem ela é muito criativa. Nós somos muito criativos. Nós, na cicatriz, somos muito criativos. E a gente exerce muito essa criatividade no atendimento a domicílio, certo? Mas voltando para a pergunta lá da Simone. Tá, Simone? Então, você tem que partir do princípio da avaliação. Essa lesão está, de fato, adequada a ser desbridada nesse momento? Sim? Se sim, vamos lá. Até onde eu posso desbridar, tá? Como que eu vou começar a fazer isso? Lá na empresa, a gente trabalha com instrumental, à vontade, lâminas e tudo, certo? Tudo dentro da técnica, tá? O que é que a gente costuma ver? Se eu tô com uma lesão, tá? Vamos botar aqui, um trocante direito, esquerdo, não importa, certo? E tá todo delimitadozinho, bem pretinho, tá? A placa preta, tá? Então, o que é que você vai fazer? Não começa logo na região perilesional e na placa. Não começa no tecido vivo, gente. Vai lá para o meio. Por quê? Ele não vai sentir dor nenhuma, esse paciente. Se você pegar uma lâmina e você der aquele corte, você vai começar a sentir a profundidade daquilo. Pega uma pinça e começa a remover. Vai removendo, vai removendo. O último que você vai deixar é totalmente as laterais. Por quê? Quando você chegar nessa fase, aí o paciente vai começar a sentir dor. E você não está lá. Se você achar, põe um anestésico lidocaína spray, põe um anestésico lidocaína geleia. Se você estiver achando que isso vai funcionar, não tá sobrancelha não, rapaz. Tá tirando pedaço lá, literalmente. Aquilo não vai funcionar, não. Aquilo funciona pra gente, assim. A família tá aquela agonia. Vai botar anestesia? Vai, senhora, a gente bota lá anestesia. Eu digo a você que aquilo não funciona, sabe? Aquilo funciona na cabeça de quem tá lá agoniado. Mas, de fato, eu não acredito que aquilo funcione, certo? Literalmente. A gente bota, com certeza, porque é atendimento humanizado. Mas aqui não tem, sabe? Não tem Lesões mais. Não evita essas dores todas. Então, você vai... Quando você começar a sentir que começou a sangrar, o paciente começou a se movimentar, começou a sentir dor, vai com mais cautela. Tem desbridamento que você não vai conseguir remover tudo de uma vez. Não tem problema. Não tem problema, gente. Coloca um desbridante, sabe? Coloca um alginato, vê o que é que você tem no seu serviço que pode ajudar mais esse paciente. E aí, na sessão seguinte, o que é que você faz? Aproxima essa troca. Nessa troca seguinte, o que é que você faz? Remove mais um pouco. Por quê? Se você for com muito fundo cedo ao pódio, o que é que vai acontecer? Você pode pegar vasos. Eu vou dizer para vocês, eu já fiz isso, gente. Eu já cheguei na casa do paciente e desbridei tudo. E sabe o que aconteceu? Todas as vezes que eu faço algo assim, eu deixo logo o número do meu celular.
olha, qualquer coisa a senhora liga para mim. Aí eu, tá certo. O que aconteceu? Meia-noite eu estava em casa, meu telefone tocou. Quando eu olhei, era a família da paciente. Disse, olha, aqui, eu olhei aqui, a fralda tá cheia de sangue, tá sangrando muito. E eu acho que minha mãe não tá suportando. E aí, isso é para eu parar de falar, Fabinha? Tu tá fazendo assim? Oi? Não, tô ajustando a manga da camisa. Ah, tá certo. Então, eu fui na casa do paciente meia-noite para ver lá. Tava sangrando, gente. E eu tive que segurar, ficar lá até parar o sangramento. Então, se você vai com muita ansiedade, você pode pegar um vasozinho e você não tem respaldo, tá entendendo? Então, a melhor coisa do mundo é a gente Pois fazer as é. coisas com a gente faz as coisas com E responsabilidade, a tem, gente fazer as e tem coisas de uma forma situações que a gente pode responder. Vai, Fabinho, fala aí. E tem situações que, de fato, não cabe à enfermagem realizar esse desbridamento. Né? Nível tissular, nível de comprometimento tecidual profundo antecede, muitas vezes, um desbridamento cirúrgico mesmo, que precisa fazer uma remoção segura daquela placa. Para eu não esquecer aqui, a Jolie, vou chamar assim, tá linda? Ela perguntou, boa noite, o que eu posso usar em um LPP na região occipital com necrose? Vou te contar um caso de um paciente meu bem recente, que passou um período de internação e provocou essas lesões nessa região. Não é uma região fácil de tratamento, porque a gente tem uma camada muito fininha de tecido ali, muito próximo de estrutura óssea. Então, quando provoca esse dano, você vai precisar avaliar em que estágio essa lesão está. Em que estágio ela está para você determinar o tratamento adequado. E eu vou voltar para aquela classificação anterior. E já aproveitar uma outra informação que a Adriana fica falando, eu fico só guardando as deixas aqui. Paciente lesão por pressão em estágio 1, o pessoal tem muito hábito de fazer uso de placas de hidrocolóide. E aí tem dizendo lá na indicação da placa que ela pode passar até 7 dias em contato direto com o paciente. E aí vem uma informação muito importante. Eu vou dar as opções que aí você vai determinar em que nível essa lesão se encontra, que estágio ela se encontra. Mesmo que ela esteja em fase inicial, estágio 1, e você opta por fazer uso de uma placa de hidrocolóide, é importante que você atente que aquela lesão está na fase inicial. Se aquele paciente não faz a remoção da pressão, não faz uso de um colchão adequado, ela pode evoluir para estágios mais profundos. Então, a gente nunca deixa os curativos por período longo. Eu, particularmente, prefiro fazer essa troca cada 3 vezes na semana. Por quê? Porque eu consigo fazer uma visualização se aquela progrediu para estágios mais profundos que o paciente acha que o uso da placa vai solucionar o problema. Se por algum acaso está em estágio 2, as placas de hidrocolóide associadas a espumas, elas trazem um resultado muito bom, porque faz a absorção de um possível resultado, sai dessa região e faz o processo de tratamento e estimular a lesão a entrar em fase de cicatrização. Ainda assim, não exclui a retirada da pressão daquela região. Se já é estágio 3, você já consegue ver que tem intensidade de pouso, tem o tecido gorduroso ali já presente, aí sim a gente já precisa lançar a mão de algo mais específico. Normalmente já pode ter sinal, já pode ter tecido de satélite, tecido de exposição, pode ter sinais clínicos de infecção ali presente e você avalia. Aqui eu entro com espuma, aqui eu entro com uma gase, com pHNB. Se eu entro com espuma, qual é a substância que eu preciso que é associada a ela? É uma espuma com alginato, que eu vou conseguir controlar melhor o resultado dessa lesão? É uma espuma associada à prata, uma lesão por pressão na região sacral, fica muito próximo de região anal, o risco de contaminação ali é maior. E aí eu vou aproveitar para associar uma espuma com prata, para ter um controle de proliferação de micro-organismos ali. Se é estágio 3, tem tecido 4, eu preciso fazer uma remoção desse estágio, desses tecidos desvitalizados. Nessa região do occipito, é muito comum formar aquela necrose de coagulação, aquela placa seca. Então, eu sempre prefiro, se eu não consigo fazer a remoção dessa placa até onde cabe o papel da enfermagem, o que é que eu vou fazer? Fazer aquela técnica de square, fazer os cortezinhos, colocar um desbridante enzimático, uma papaina, por exemplo, tem uma concentração alta de água na produção desse correlato, e ele vai hidratar aquela placa. Vai facilitar para que o próximo curativo eu possa remover melhor essa placa. Gosto muito também de colocar uma gazezinha com petrolato, ela já é úmida, então ela vai manter uma umidade adequada para a hidratação desse tecido desvitalizado, para que possa remover depois. Exatamente. Se é dano, sim.
Eu vou só aproveitar essa pergunta da Fábia, né? Ou essa explicação com relação a esse caso, que essa vivência que ela teve recentemente lá em João Pessoa, essa mesma vivência nós também tivemos aqui, Fábio, um caso praticamente idêntico, tá? A conduta é basicamente essa mesma, certo? Mas o que é que eu percebo? A grande questão dos profissionais, quando eles pegam se deparam, né, com o paciente portando uma lesão por pressão, seja em qual que seja a região, não importa, quando você olha assim, você fica em pânico. Poxa, o que eu escolho aqui de produto? Poxa, em que fase essa ferida tá? O que ela pede? Você fica em conflito. Essa é a impressão que eu tenho. Em virtude do que os pacientes chegam na clínica apresentando o que estão utilizando. Então, se eles chegam apresentando determinados produtos que eles estão sendo realizados curativos por onde eles andam, por onde eles estão, aí, o entendimento que eu tenho é, quando o profissional se depara com um tipo de lesão dessa, ele olha assim e ele diz, poxa, que fase é essa? O que eu tenho que usar aqui? Aí volta para a fase de avaliação. Um dos cursos que eu mais amo na cicatriz chama-se o curso de avaliação de ferida. Por quê? Porque é essencial. se você não sabe avaliar, se você não sabe fazer leitura da ferida, você não vai saber fazer a escolha do produto. Sabe? É assim, é muito casado, tá ali muito juntinho. Você olha para a ferida e você diz, olha, as pessoas dizem assim, eu peguei um paciente lá na cicatriz, uma médica, por sinal, ela chegou na clínica e aí falou logo assim, olha, você vai colocar um curativo biológico, né? Mesmo assim. Aí eu falei, doutora, tudo bem, querida? Tudo. Aí ela disse, porque eu vim para cá para poder você botar um curativo biológico. Aí eu falei, olha só, doutora, quem vai dizer qual a necessidade da sua ferida não sou eu e nem a senhora. Quem vai dizer a necessidade da ferida é a própria ferida. Vamos analisar o que a ferida está apresentando. Aí você vai descrevendo, fase por fase. Então, nessa fase, eu preciso de quê? Disso. Nessa fase, eu preciso de quê? Disso. Sabe? Então, volto para onde? O curso de avaliação. Eu sou literalmente apaixonada, certo? E falando em curso de avaliação, eu gostaria de perguntar quem está aqui nessa sala que não fez o nosso curso de avaliação ainda, que não passou por nós, nem na unidade de Campina, nem de João Pessoa, nem Caruaru, que está aqui hoje pela primeira vez e não fez ainda o curso da gente. Quem está aqui presente? Por que eu estou falando isso? Porque o nosso curso de avaliação, ele encerrou as inscrições na segunda-feira. A gente abre o carrinho, ele só fica aberto por 10 dias, né? Queria um curso online. No futuro, pode esperar que vai chegar. Você, né? Olha, quantas pessoas. Pessoal, é o seguinte. A gente abre o nosso carrinho durante 10 dias. Fechou os 10 dias, acabou, tá? Não tem choro nem vela, literalmente. Só que eu falei com a responsável pela Unicicatriza, que é a Marina Sandrelli, a nossa gestora, certo? Responsável pelo projeto. Eu disse, Marina, poxa, eu vou fazer a live, vou falar sobre lesão por pressão, reconhecimento tecidual, falar sobre produtos, e no final eu vou falar sobre reconhecer tudo isso. E eu não tenho como dizer, você só vai fazer o curso de avaliação de ferida no próximo ano ou no final do ano. Eu preciso que você me pontue alguma coisa aí. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai resolver isso? Ela disse, Adriana, eu vou disponibilizar para você essa noite lá, para você apresentar para a live, e eu vou pedir para o pessoal do site abrir 3 vagas para hoje à noite. 3 vagas para hoje. Eita! Tá? Eu disse, foi mesmo, pronto. Então, a partir de agora, quando terminar essa live aqui, ó, encerrou, até meia-noite vai estar aberto o carrinho para 3 vagas, certo, gente? Nenhuma mais, nenhuma menos, tá? Foi o que ela conseguiu disponibilizar, tá? Então, quem não fez, que está aqui, que queira estar conosco agora, no próximo fim de semana, em João Pessoa, a enfermeira Fábia que está aqui é professora, eu sou professora da prática, Marina Sandrelli vai estar dando aula lá, doutora Patrícia Careri vai estar dando aula lá, uma equipe extremamente comprometida. Você vai sair de lá com prática e com teoria, tá? Prática e teoria, certo? E, além disso,
você não tem noção da surpresa que você vai ter lá. Quem fizer esse curso, quem fizer Olha essa aí o link inscrição hoje, da, as da pessoas que chamada fizeram reunião. essa inscrição hoje, elas vão ganhar um bônus. Para essas pessoas vai ter um bônus. O que é um bônus? Marina vai dizer lá, mas é um aumento na parte da prática, certo? E os detalhes do bônus eu não sei o que é e também não estou autorizada para falar, tá? Minhas informações são bem restritas. Minhas informações são abundantes no aspecto das feridas, mas nesse aspecto aí, elas são restritas. Aqui está o link, tá? Do Evity Bright, tá? Vocês podem entrarem, certo? Outra coisa importante, tem a bio aí da gente no Instagram, da Unicicatriza, e lá vocês podem conectar nas nossas mídias sociais. Por que eu estou tirando esse tempinho para falar sobre isso? Porque a live já está no fim, tá? E hoje a gente tem visto um grupo do WhatsApp bem movimentado. Por quê? Porque a gente está incentivando vocês a expor a sua dúvida. Se você não expõe sua dúvida, você não tem como ser orientado. E eu digo a você que eu tenho o maior prazer em entregar a informação. Se eu pratico, se eu tenho autoridade, se eu faço aquilo todo dia, se eu tenho um respaldo, por que eu não vou entregar para você? Eu não tenho problema nenhum. Pode me perguntar. Eu só não respondo se eu não ver o WhatsApp. Mas se eu ver, eu respondo. E as meninas do mesmo jeito. Então, entra lá na bio da gente, entra no nosso grupo do WhatsApp ou no nosso grupo de Telegram. Eu quero dizer que o WhatsApp, eu acho que ele só tem, tá bem pouquinho vaga para completar, vai ficar cheio já. E aí, se encheu lá, não consegue entrar no grupo do WhatsApp, aí você vai para o Telegram, certo? Clara, você vai na bio aí do Insta, vai logo no início aí, do Instagram, da Unicicatriza. Você conecta lá e aí você pode entrar no Telegram e pode entrar no grupo do WhatsApp. Eu aconselho vocês a entrar nos dois, tá? Em tudo quanto é grupo. Deixar o e-mail. Quem nunca deixou e-mail, deixa o e-mail. Por quê? Nós temos um portfólio de cursos. E esse portfólio de cursos, a gente também tem uns vídeos de dicas. E o que acontece? Quando tem os lançamentos dos cursos, só tem 20 vagas, né? Quando tem os lançamentos dos cursos, o que acontece? A gente só tem 20 vagas para o WhatsApp, entendeu, gente? Para encerrar e não conseguir mais entrar, tá? Então, esse e-mail que vocês deixam é importante, porque quando tem os lançamentos dos cursos, quando tem vídeos, alguma coisa, a gente sempre manda conteúdo via e-mail. Então, se você puder deixar o seu e-mail lá no direct aí da Unicicatriza, a gente pode estar fazendo essa captura também, tá? Deixa no WhatsApp, onde você se conectar com a gente, você deixa. Se essa live aqui fez sentido para você, eu convido você na próxima, toda quarta-feira nós estamos aqui, toda quarta-feira. Os assuntos são sempre sugestões. Vocês notem que nós hoje falamos sobre lesão por pressão, mas o assunto de lesão por pressão, vamos botar que ele é isso aqui, beleza? Sabe o que a gente falou? Isso aqui, ó, tá? Porque, olha, tem tantas particularidades que a gente não conseguiu citar aqui, inclusive perguntas, sabe? Inclusive perguntas. O que vai ser abordado nesse... O curso é de avaliação de feridas, Leile. E aí, o que acontece? A gente tem uma avaliação, você faz tudo que é essencial você ter noção antes de você avaliar uma lesão para você determinar quais são as complicações que podem comprometer o processo de cicatrização, para você fazer uma avaliação de qual é a cobertura ideal, qual é o tecido que você tem ali presente. Então, a gente estuda tudo que é essencial você ter conhecimento antes de determinar qual é o tratamento adequado. Muitas vezes a gente pega muito pessoal comentando, eu tenho tudo que você imaginar de cobertura de melhor, espuma de todo tipo de toda qualidade, mas você disponibiliza de um recurso material e você não tem um olhar preciso para fazer essa avaliação e determinar qual é o tratamento adequado. Então, esse curso, ele é tipo o teu passaporte para garantir que você sabe fazer uma avaliação precisa e determinar a conduta. Eu acredito que todo mundo que gosta de tratar de feridas, ele precisa passar por esse curso, que é muito essencial. Você vai ver que é bem direcionado a uma avaliação de todo tipo de lesão. Garanto que quem faz não se arrepende. E, Adriana, antes que eu esqueça... Oi, dona Fátima, querida, eu estou com uma certa dificuldade de visualizar as mensagens. Alguém fez uma pergunta lá em cima e a gente acabou adiantando outros assuntos e não perguntou. Foi a Clara, o que fazer com o xixi e as fezes, que você havia falado anteriormente. Foi. Ela vai entrar lá no grupo
do Telegram ou do WhatsApp, viu, Clara? Entra lá no grupo que eu vou te responder passo a passo. Porque a live está no fim e a gente vai ter que desconectar para poder ela ficar gravada, certo? Porque tem muita gente que sai do plantão às 19 horas e elas falam comigo, Adriana, deixa a live gravada, porque eu não consigo, não dá tempo de chegar em casa. E aí tem gente que sai do plantão, quando vai chegar em casa é quase 8 horas da noite, porque pega ônibus e tal, certo? Então a gente vai desconectar para poder a live ficar gravada. Eu gostaria de saber de vocês qual a sugestão para a próxima semana, aqui agora, certo? Antes vocês tinham sugestionado lesão por pressão e pé diabético. Vocês, parabéns pela. Vocês querem que a gente continue falando sobre lesão por pressão para expandir mais? Ou vocês querem que a gente fale sobre pé diabético? Ou vocês querem qualquer outra temática? Tá? Lesão oncológica agora não vale, porque lesão oncológica a gente só vai falar lá na frente e eu vou convidar uma outra pessoa para falar com a gente também aqui, para estar junto, certo? Então, se não puder mandar sugestões agora, que vocês mandem no direct ou que vocês coloquem lá no grupo de WhatsApp, beleza? Foi um prazer enorme estar aqui hoje com vocês. É sempre bom essa troca é mútua. Eu cresço com isso. A Fábia também cresce com isso, né, Fábia? Fala você por você mesmo, Fábia. Exatamente. Isso aqui é um crescimento pessoal, assim. Gente, todo dia eu assisto live. Todo dia de manhã eu assisto live. Eu acordo 4h30 para assistir a live de um cara chamado Pablo Marçal, às 4h59. E eu vou dizer para vocês, é um dos maiores aprendizados. Por quê? Porque é um conhecimento que o cara está ali na vivência, na prática, no dia a dia. Ele tem autoridade sobre aquilo e você não paga por essa informação, é informação gratuita, de primeira mão, sabe? Então, isso aqui é um privilégio, tá? Quando que vocês vão ter essa oportunidade? Então, olha só, quer estar mais junto da gente? Vai lá no curso. Quer sentir, quer praticar. Isso aqui que nós estamos falando aqui, você quer praticar? Vai lá no curso. Por quê? No curso de avaliação tem aula prática. Vocês vão fazer isso em pacientes de verdade. Vai fazer em não pacientes e vai fazer em pacientes de verdade. Tá joia? Então, vamos estar com a gente lá em João Pessoa, próximo fim de semana. Eu me despeço aqui. Fábio vai. Despede aí, Fábio. Gente, é sempre um prazer, né? Eu acho que é bem válido essa opção da próxima live ser uma continuidade das lesões por pressão, mas, claro, fica a critério de vocês. Tem muita coisa a ser discutida. É um mundo lesão por pressão, é um dos temas mais discutidos, né? E as pessoas ainda apresentam muita dificuldade no tratamento dessas lesões, levando em consideração as situações que a gente recebe. É muito bom fazer esses momentos às quartas-feiras com vocês, é uma construção de conhecimento. Aproveito aí para reforçar o curso desse final de semana. Gente, você que gosta de tratar ferido, não é questão de propaganda, tá? Até porque as turmas são sempre muito cheias e a gente sempre vê muita gente discutindo sobre as vagas encerrarem com uma quantidade X de pessoas e fica muita gente de fora. Aproveita aí que entrou em contato comigo pelo WhatsApp para adquirir a vaga. Lembra que só são 3, tá? Só são 3. Se ainda tiver disponível, né? E aí, você testa a lá no gente... Eventbrite. Entra lá e vê se consegue fazer, tá, gente? Ei, vamos fazer um print aqui pra gente desconectar? Rapidinho. Vai, Fabinho. Sorriso aí. Faz um print aí. Fez. Beleza. Pessoal, publica no seu story isso aí. Convida seus amigos para vir para a próxima. Até as 22 horas. Gleison? Não deixa até meia-noite. Não deixa até meia-noite, que eu disse o povo que era até meia-noite. Enfim, vamos desconectar, gente. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, Fabinho. Tchau, pessoal. Até mais. A gente se encontra na próxima quarta. Não, a próxima quarta não. Do fim de semana, lá em João Pessoa. Sim, claro. Próximo final de semana aqui no curso. Camila, você entrou agora, querida. Mas olha, já estamos de saída, viu? Até a próxima quarta-feira. Encontramos com você aqui. Tá joia? Beijo. Agora eu vou encerrar aqui.